Shalom, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui de volta mais uma vez. Canal Tenda de Davi, sou o professor Aquino. Já peço a você que não é inscrito nesse canal que se inscreva. É um canal independente, com estudos bíblicos. Sempre procuramos fazer estudo da Bíblia Sagrada. Alguns assuntos que nos chamam a atenção. E hoje, cumprindo o que eu prometi, ali ao fundo é a bandeira de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. O assunto de hoje é o assunto fé vezes fidelidade. Fé vezes fidelidade. Nós vamos falar da fé grega e da fidelidade hebraica. Para isso nós vamos ler alguns versículos que se encontram em Êxodo capítulo 1, aliás, capítulo 26, do versículo 1 ao 5, depois leremos o capítulo 12, que diz o seguinte: E houve fome na terra, além da fome primeira que houve nos dias de Abraão, e foi Isaque a Guirar, dirigiu-se a Abimeleque, rei dos filisteus. Adonai apareceu-lhe e disse: Não desça ao Egito, mas viva onde indicar você. Permaneça nessa terra, e eu estarei com você, e abençoarei, pois darei esta terra a você e seus descendentes. Cumprirei o juramento feito a Abraão, seu pai. Versículo 5. Tudo isso porque Abraão atentou para o que eu disse e realizou o que lhe ordenei fazer. Ele seguiu minhas mitzvot, meus regulamentos, meus estatutos, meu ensino. Versículo 12. Isaac plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais que semeou, Adonai o abençoou. Então a história de Isaac, né? E ele passou pela mesma coisa que o pai dele passou. Ele teve uma escassez muito grande, né, na terra. Ele tenta descer para o Egito e o Eterno aparece a ele e diz a ele que ele fique naquela terra, que ele vai cumprir a promessa feita a Abraão, porque Abraão, ele obedeceu ao Eterno, atentou para o que eu disse, ou seja, obedeceu o que eu disse e realizou o que lhe ordenei. Ele obedeceu a Deus. Ele seguiu os meus mandamentos, meus regulamentos, meus ensinos, né? Cumpriu a Torá, a Torá oral, né? Aqui no caso, e Isaac obedeceu a ordem de Deus, e numa seca, né? Que estava havendo fome, provavelmente era um período de escassez, chuvoso, ele plantou e colheu 100 vezes mais do que ele semeou. Então, a fé e a fidelidade. A fé em Deus e a fidelidade para com Deus. A fé grega, essa palavra do grego, pits, é crer em alguém, crer em algo, crer em um pensamento, crer em Deus. É crer. A fé é crer. Já no hebraico, emuná. Emuná é fidelidade. É ser fiel, é ser leal a alguém,
ser leal a algum pensamento, ser leal à Torá, ser leal ao ensino do Eterno. Então, emuná é ser leal. A fé é você crer em alguma coisa. Mas nós vamos analisar alguns textos e para que vocês fiquem pensando e vocês mesmos tirem a conclusão de vocês. Fé vezes fidelidade. Em Isaías capítulo 11, versículo 5 diz o seguinte: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. No hebraico está o seguinte: a justiça será o cinto em sua cintura, e a fidelidade a faixa em torno dos seus lábios. Veja que a palavra seus lábios, no que sai da boca, né? Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. No hebraico está: olhe, o orgulhoso, ele não é inteiramente justo. Olhem, o orgulhoso, ele não é inteiramente justo, mas o justo obterá vida por meio da fidelidade confiante. O justo obterá vida por meio de sua fidelidade. Na Almeida tem obterá vida pela fé, né? No hebraico tem pela fidelidade. Shemuel Aleph, Samuel capítulo 1, aliás, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz: Samuel falou: Adonai tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifício, quanto em obedecer ao que Adonai diz. Quanto obedecer o que Adonai diz, certamente o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender às suas ordens melhor do que gordura de carneiro. Vamos repetir. Em Samuel, 1 Samuel 15, 22, Samuel falou: Adonai tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifício, quanto em obedecer ao que Adonai diz. Certamente o obedecer é melhor que o sacrificar. Então, você obedecer a Deus, ser fiel a Deus, ter fidelidade a Deus, é melhor do que sacrificar. Porque muitas vezes eu posso dizer que creio, que tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu vou para um monte, eu tenho fé. Mas será que eu obedeço a Deus? Será que eu sou fiel a Deus? Será que a minha fidelidade para com Deus ela é maior do que o meu sacrifício? De ir ao monte, de ir às orações, de ir ao culto, de ir à igreja, de. Então, fidelidade vezes fé. Muitas vezes você tem fé, mas não é fiel. Tiago, ele percebendo o que estava acontecendo no início das igrejas, né? No início das congregações messiânicas, que seguiu o Messias, Tiago fez uma observação. Ele escreveu a essas congregações a respeito disso aí. Porque tinha muita gente falando sobre fé e esquecendo da fidelidade. Porque as duas coisas têm que andar junto. A fé tem que ser provada pela fidelidade. Então veja,
Tiago ele faz algumas recomendações. Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, se não for fiel. De que proveito tem a pessoa que diz que tem fé, mas não prova essa fé pelas suas obras através da fidelidade a Deus? Porventura, a fé pode salvá-lo? A fé pode salvar sem ações que comprovem? Porventura, somente a fé, sem você ser fiel a Deus, você pode adquirir a sua salvação, a sua vida eterna? No capítulo 2, versículo 17, ele diz: da mesma forma, a fé por si mesma, se não for acompanhada de ação, de fidelidade a Deus, essa fé é morta. Essa ação é a fidelidade. Como é que eu provo que a ação é fidelidade? Você lembra quando Abraão foi às amarras de Isaac? Quando Deus pediu a Abraão, seu filho, Isaac, para que fosse sacrificado a ele? O que fez Abraão obedecer a Deus? Foi a fé ou foi a fidelidade? A obra de Abraão veio pela fé ou veio pela fidelidade? Abraão foi considerado amigo de Deus pela fé ou pela fidelidade que teve a Deus? Fica essa interrogação. O versículo 18 do capítulo 2 de Tiago diz: mas alguém dirá que você tem fé e eu tenho ações. Ações concretas, né? Mostra-me essa sua fé sem atos, e eu mostrarei minha fé por intermédio de minhas ações. Então, se alguém pode dizer que tem fé, eu vou ler de outra maneira, né? Alguém dirá que você tem fé e eu tenho ações. Eu tenho fidelidade para com Deus. Sou fiel para com Deus. Pratico porque sou fiel. As minhas ações é pela minha fidelidade. Então, mostre essa sua fé sem fidelidade, sem atos de fidelidade a Deus, que eu lhe mostro a minha fé por intermédio de minhas ações, através da minha fidelidade com Deus. No capítulo 2, versículo 21, ele diz: não foi Abraão Avino declarado justo por causa dos seus atos, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Não foi Abraão Avino, nosso pai Abraão, considerado justo pela sua fidelidade a Deus? Abraão tinha um filho e Deus pede que ele sacrifique esse filho, ofereça esse filho em sacrifício. Sacrifício de elevação, aonde seria queimado totalmente. Você sabe quantos anos Isaac tinha nesse período? 37 anos. Chamamos o sacrifício de Isaac, mas não foi sacrifício. Deus pediu em sacrifício, mas ele foi apenas amarrado. Amarrado a mão direita com o pé direito, a mão esquerda com o pé esquerdo, colocado no altar, e ele aceitou de bom grado isso aí, e ser oferecido a Deus. E Abraão foi considerado justo pela sua ação, ou seja, pela sua fidelidade a Deus, porque ele chega para Deus e pergunta até a Deus: o Senhor não me prometeu que ia ter grandes nações e não era através de Isaac? Sim, era através de Isaac. Mas o Senhor agora está pedindo para mim oferecer em elevação? Sim, estou pedindo para oferecer em elevação. E Abraão obedeceu. Ou seja, ele foi fiel
a pedido de Deus. No capítulo 2, versículo 23, ele diz: a passagem do Tanar que diz: Abraão teve fé em Deus e isso foi creditado em sua conta como justiça. Foi cumprida, ele foi chamado até mesmo amigo de Deus. Então, a fé, Abraão teve fé, a fé de Abraão aqui foi a fidelidade, emuná. A fidelidade de Abraão a Deus, e isso foi creditado como justiça. Foi cumprida e ele foi chamado até mesmo de amigo de Deus. O crer tem que vir acompanhado de atitudes, de fidelidade para com Deus. Fé não pode ser uma palavra abstrata. A fé tem que ser testada na prática. Você vê Gênesis 6, 4, 6, né? Tornarei seu descendente tão numeroso quanto as estrelas do céu. Darei todas essa terra a seu descendente, e por meio de seu descendente todas as nações da terra serão abençoadas. 5. Tudo isso porque Abraão atentou para o que eu disse e realizou o que eu lhe ordenei fazer. Ele seguiu minhas mitzvot, meus mandamentos, meus regulamentos, meus ensinos. Isso é fidelidade. É você fazer por ser fiel a Deus. O que justificou Abraão? A fé ou a fidelidade a Deus? A fidelidade. O caso de José, para a gente encerrar aqui com a esposa de Potifar. O que fez José fugir daquela mulher? Foi a fé ou a fidelidade que ele tinha a Deus e ao seu Senhor? A fidelidade. A fidelidade fez com que ele fugisse. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que fique esse ensinamento para que vocês meditem nessa palavra a respeito de fé e fidelidade. Fé sem ação é morta. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Shalom, shalom e até o próximo vídeo.